Um bom dia do Senhor a todos, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus esteja com cada um de nós. Tudo bem com os senhores? Como é que os senhores têm passado esses últimos dias? Tudo em paz? Mas, mais uma vez, nós estamos nos utilizando desse formato de uma mensagem para uma convocação aos nossos cultos familiares, para nós estarmos glorificando ao nosso Deus, reunidos com as nossas famílias, uma vez que não é possível no culto público. Eu quero esclarecer uma coisa. Foi decretado no decorrer desta semana que as igrejas poderiam funcionar no domingo, apenas no domingo, de segunda a sábado, só atendimento individual. Por que nós não mudamos? Porque a gente não pode ficar à mercê do bel prazer de alguns cidadãos. Semana passada não podia, essa semana poderia, aí nós nos reunimos, avisamos todo mundo, aí semana que vem não pode de novo, aí fica aquele vai não vai, né? O que ocorre é que lá atrás, no começo, apesar de eu ser contra qualquer tipo de lockdown, qualquer tipo de fecha tudo, qualquer tipo de fica em casa, mas lá atrás, quando haviam muitos poucos casos, foi feito um lockdown muito antecipado. E os casos, mesmo com fica em casa, foram aumentando. E aí o que aconteceu? Chegou um determinado momento que eles tiveram que abrir. Quando tiveram que abrir, havia ocupação nos hospitais. Então veja que um erro vai acarretando outro. Aí agora, novamente precisaria fechar porque os hospitais estavam repletos de pessoas. Bom, tiveram tempo para se organizar a respeito disso e não se organizaram. Tomaram medidas precipitadas, medidas ditatoriais e continuam tomando, né? Tanto que na semana passada foi proibido, então, como nós falamos, os cultos públicos, mas o comércio estava aberto, né? Você podia ir no shopping, você podia ir na academia, você poderia tomar sua vida normal durante a semana, só até um determinado horário, mas domingo no culto era algo muito perigoso. Aí na outra semana fecha tudo. Não, mas veja bem, eu acho que na igreja eu não comemoro essas pequenas vitórias, eu acho que é uma desorganização total e a gente não pode ficar à mercê disso. O que eu convoco os irmãos a fazer a respeito destas coisas? Vamos orar. Nós temos que orar, nós temos que pedir muita misericórdia a Deus, porque nós sabemos que Deus é soberano sobre todas as coisas, nós sabemos que não existe nenhum tipo de doença, seja esse vírus chinês, alguma estratégia de arma política, química, teorias da conspiração, seja um acidente, seja porque os caras gostam de comer morcego, não interessa. Seja o que for, está sob o controle de Deus. Seja quais forem as medidas erradas ou não erradas, ou certas, porque dá para ter 3 tipos de medida, dos nossos governantes, Deus é soberano sobre cada uma delas. O comportamento do povo, Deus é soberano sobre esse comportamento. As mortes, não morre ninguém é contaminado, ninguém melhora sem o controle, sem estar plenamente sobre a soberania de Deus, uma vez que os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados e uma vez que nem um pardal pode cair morto sem autorização do nosso Deus. Então é a Ele que nós devemos ir com humildade, pedindo misericórdia, agradecendo, né, porque o que nós merecíamos era um vírus muito mais contagioso do que esse vírus chinês, do que esse Corona-19, com uma letalidade muito maior do que um ebola. Isso é o que a gente merecia, pela nossa indignidade, pelos nossos pecados, pela nossa falta de temor, pela nossa idolatria, pela nossa dureza de coração. Isso é o que nós merecíamos. Mas Deus é misericordioso e não nos dá aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia, às vezes, em alguns momentos, para disciplina, Ele chama a atenção do mundo, para que o mundo olhe para Cristo. Haverá um dia que Ele vai derramar plenamente, né, que Ele vai derramar a taça da sua ira
sobre os injustos, e sobre aqueles injustos que foram justificados em Cristo, ele vai demonstrar então a plena misericórdia. Até lá nós oramos, nos humilhamos, pedimos perdão a Deus, agradecemos pela vida, pedimos por consolo, conforto para as pessoas que foram infectadas, para as pessoas que tiveram parentes, amigos vitimados por isso, para pessoas que estão perdendo emprego, para pessoas que estão perdendo a sua empresa, estão tendo que mandar pais de família embora. Isso corta o coração. Muita gente acha que empresário não tem coração, né? Não funciona bem assim, são humanos. Assim como existem bons humanos empregados, existem bons humanos empregadores. Oremos, oremos por essas pessoas, oremos pelo nosso governo, né, em todos os níveis, tanto o presidente, quanto o governador, quanto o prefeito, para que Deus promova uma harmonia, para que interesses políticos caiam por terra, para que a politicagem que está sendo feita com essa doença e com vacina e com tudo mais caia por terra e o povo possa ser devidamente cuidado pelos nossos representantes. Nosso formato então vai ser o mesmo de sempre. Vamos orar, meditar num devocional e depois nós nos reunimos em família e eu aguardo então a foto dos irmãos para ter uma lista de chamada de quem realmente está fazendo o culto caseiro e também para ter esse incentivo, um incentiva o outro. É muito legal quando as famílias me mandam mensagens comentando: ah, que legal, fulano estava ali com a família, a família tal estava com visitas, outra família fez via internet, fizeram uma mini convenção online, né? Muito bacana. Outros estão sozinhos, mas estão lá perseverando e Deus é gracioso com cada uma dessas pessoas e tem abençoado cada uma dessas pessoas. Eu quero meditar com os irmãos num verso, na realidade numa parte de um verso de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26. E antes, vamos orar. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia do Senhor, que Tu nos concede de vida, fôlego, força, entendimento, para glorificarmos o Teu santo nome. Não permita, Senhor, que isso seja tirado de nós. Não permita que nós desprezemos isso e não nos alegremos e não aproveitemos esses momentos para, com todo o nosso ser, calibrar as nossas afeições para o louvor, para a honra, para o temor, para a adoração, para a gratidão ao Teu santo nome. Abençoa, Senhor, nossa comunidade. Abençoa aquelas pessoas que estão passando por algum período de enfermidade. Obrigado porque nós tivemos pessoas infectadas e já recuperadas dessa doença em nossa comunidade. Pedimos, Senhor, que Tu dê atenção especial a alguns irmãos nossos que estão enfermos. A Dora, que luta com suas dores, a Pilar, que está fazendo exames. Tem misericórdia, em especial, dessas duas queridas. Abençoa os nossos irmãos que perderam seus empregos, que uma porta melhor possa ser aberta, que não falte nada e que a comunidade não permita que falte nada na mesa dessas pessoas. Abençoa também aqueles que estão sob risco de perder ainda seus empregos, que não percam. Tu tens sido misericordioso conosco e o pão não tem faltado à nossa mesa. Tu nos deu talento, nos deu trabalho, nos deu capacidade e nos dá o pão. E nós te agradecemos por isso. Senhor, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia de nós, sob o jugo de alguns governantes que se acham imperadores. Tem misericórdia de nós sob o jugo de homens que querem só fazer política, que estão atrás só de seus interesses. Abençoa
aqueles que têm boa intenção. Conduz, Senhor, os caminhos para que nós tenhamos paz. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Atos, como eu falei, capítulo 11, verso 26, diz o seguinte: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, em Antioquia, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, né? Aqui é como um apelido pejorativo, como que um xingamento, e normalmente essas coisas acabam pegando, né? E a gente utiliza. Ao longo da história, vários testemunhos podem ser dados desses nomes pejorativos. Aqui o nome era cristãos. O que eu queria meditar com os irmãos? O que é um cristão? Né? Por que esses homens foram chamados aqui de cristãos? Qual era a característica que eles tinham? Né? Eles tinham adesivo, como não tinha carro, nos seus jumentos, né? Um peixinho nas mãos do Senhor, ou foi Deus que me deu. O que eles tinham que diferenciavam eles? Eles falavam algumas coisas, eles diziam glória a Deus aqui, um amém ali, eles queriam orar pelos enfermos, eles defendiam o dízimo, eram contra o álcool, se vestiam de determinada maneira, espalhafatosa ou com uma simplicidade meio de mau gosto. O que definia essas pessoas? O que é um cristão e por que eles foram chamados cristãos? Bom, o contexto disso aqui, os irmãos devem conhecer. Barnabé desce a essa cidade, né, ele está em Antioquia, e em Antioquia os primeiros discípulos, por causa da perseguição que houve em Jerusalém, no momento ainda que Paulo, antes da sua conversão, estava também entre os perseguidores daqueles que eram chamados do caminho, né, os cristãos antes eram chamados aqueles do caminho, eles foram perseguidos, o martírio de Estevão, e né, Paulo sai com cartas para perseguir em outras cidades, os apóstolos ficam em Jerusalém e os discípulos são dispersos, e Deus faz com que a sua palavra se cumpra e o evangelho seja pregado em toda a Judéia, Samaria e nos confins da terra. Esse é o caso de Antioquia. Como houve um certo rebuliço, houve pessoas que foram alcançadas pelo evangelho, a igreja manda Barnabé para trabalhar lá. Barnabé, depois de um tempo de trabalho, ele vai e chama agora Paulo, já convertido, para auxiliar ele nesse trabalho. E eles ficam durante um ano inteiro instruindo e ensinando os discípulos dessa comunidade, um ano inteiro. O que é um cristão? E nesse contexto aqui que eles são chamados de cristãos, né? Basicamente o cristão é alguém que crê e vive de uma determinada maneira. No que crê um cristão? Primeiro, o cristão ele é alguém que crê, que sabe que existe um Deus criador de todas as coisas. Há um Deus, um único Deus, um Deus triuno que é criador de todas as coisas. E esse Deus se comunicou com a sua criação. E esse Deus estabeleceu leis para o povo, para a sua criação, tanto leis naturais quanto uma lei moral para as suas criaturas viverem. O cristão é alguém que crê que Adão e Eva de fato existiram e foram feitos pela mão de Deus, e que Adão era o representante federal de toda a humanidade no Éden. E que Adão, colocado nesse paraíso, ele recebe uma única ordem de não fazer, e é exatamente essa que ele faz. Então ele falha e ele cai, e com a sua queda ele arrasta toda a humanidade, ele faz com que toda a humanidade caia, uma vez que ele era o representante no Éden de toda a humanidade. Ele falhou. Um cristão é alguém que, além de crer nisso, crê que Deus prometeu
não porque fosse obrigado, mas porque quis, para a glória do seu nome, salvar o homem, redimir o homem. O cristão é alguém que sabe que Deus quis redimir o homem pelo mesmo motivo, pela mesma razão que Deus criou o homem, para a sua glória, para a glória do seu nome, a glória de Deus. Os cristãos sabem, e devem saber pelo menos, que merecem a condenação. Eles merecem a condenação não só porque nosso primeiro pai pecou e poluiu toda a humanidade, como também ele sabe que, além de nascer pecador, ele merece pelos seus pecados a condenação. Mas o cristão é alguém que crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nascido homem, totalmente Deus, é o segundo Adão, representante da raça humana a qual Deus entrou em aliança, em pacto, em concerto. E Jesus é o representante, o segundo Adão, representante federal dessas pessoas. Que Jesus, ele cumpriu absolutamente, integralmente toda a lei. Que Jesus morreu no lugar de cada uma daquelas pessoas que Deus entrou em aliança. Ele obedece a lei por elas e ele morre recebendo a penalidade da quebra da lei lá do primeiro Adão. Ele restaura aquilo que ele não roubou, segundo o Salmo 69. O crente, ele sabe que ele absolutamente nada merecia, Deus não devia absolutamente nada para ele, mas ele foi salvo de graça, gratuitamente, por graça. Custou a vida de Cristo Jesus, mas do cristão é gratuitamente alcançado. E ele é salvo por graça, mediante a fé. Veja, ele não é salvo pela fé, ele é salvo pela graça mediante a fé. E tudo isso, tanto a graça de Deus que nos alcança, a fé que nós demonstramos, o arrependimento que essa fé traz aos nossos corações, é obra do Espírito Santo de Deus que aplica os méritos de Cristo Jesus conforme a vontade do Pai no crente, para a glória de Deus. Ele crê que o Espírito Santo entra num processo de santificação, nos santifica, e ele nos santifica mediante a nossa obediência. Afinal de contas, nós somos salvos para boas obras, fomos salvos para sermos transformados à imagem de Cristo Jesus, algo que inicia-se na conversão e não acaba nessa vida, porque somente quando nós morrermos ou quando Cristo vier é que nós vamos ser revestidos de incorruptibilidade. Até lá nós continuamos nesse processo de santificação, sendo moldados dia a dia. É aquela coisa que nós devemos ansiar, aspirar, sermos moldados à imagem de Cristo Jesus. Novamente, para a glória de Deus. Ok. Essa semana morreu um dos teólogos que eu mais admiro porque sua obra continua e tenho um carinho todo especial por ele, J.I. Packer. E ele escreveu que uma das formas de glorificarmos a Deus, além de, óbvio, louvá-lo, obedecê-lo, confiar em Deus, essas coisas que são formas de glorificarmos a Deus, ele escreve que uma delas é procurar fazê-lo grande em nossa vida diária. Isso é uma das formas de glorificar a Deus. Notem, nós glorificamos a Deus quando nós fazemos Deus grande em nossa vida diária. Tá, aí fica a pergunta, como é que nós fazemos Deus grande? Deus é grande, Deus é poderoso, Deus não muda de tamanho, Deus não muda de poder, Ele é infinitamente glorioso. Como é que isso acontece? E ele explica, fazendo-nos pequenos, nós nos fazendo pequenos, nós nos humilhando, nós diminuindo para que Ele cresça. Maravilhoso isso. Isso é um cristão.
Isso nos leva a dizer que o cristão, então, é um homem piedoso. Eu falo bastante de piedade, talvez algumas pessoas não compreendam o que é piedade. O que é piedade? Né? Piedade tem vários significados ao longo do tempo. Piedade pode ser misericórdia, em algum sentido. Piedade geralmente é visto aquela pessoa que é chamada jocosamente de carola, né? Ele é piedoso, ele está sempre lá orando, rezando, está sempre fazendo as disciplinas espirituais dele. Esse é um homem piedoso. Mas o que é piedade? Segundo um dicionário escrito pelo Erickson, é um conceito bem reduzido, é um dicionário já com os conceitos bem enxutos. Piedade é semelhança a Deus em caráter moral e espiritual. Semelhança a Deus, nós somos moldados à imagem de Cristo Jesus, Cristo é a imagem do Pai, semelhança a Deus em caráter moral e espiritual. Um homem piedoso, então, é um homem que está lutando, buscando, através do Espírito Santo de Deus e de toda a sua força, todo o seu entendimento, todo o seu amor, a ter um caráter moral e espiritual semelhante a Deus. Este é um homem piedoso. Aí Packer, saudoso teólogo, ele define esse crescimento em semelhança da seguinte forma, e olha que lindo isso. Piedade, diz ele, é essencialmente a qualidade de vida que existe naqueles que buscam glorificar a Deus. Piedade, piedade é a qualidade de vida que existe naqueles que buscam glorificar a Deus. Então, aqueles que buscam glorificar a Deus, que buscam serem diminuídos para que Deus cresça, que buscam ter uma semelhança de caráter moral, espiritual, essas pessoas, elas são cristãos e elas são homens piedosos. O cristão deve ser um homem piedoso. Dito diferente, um homem piedoso é aquele que crê, é aquele que age sabendo que a sua vocação, aquilo para que ele foi feito, né, é ser um meio para a glória de Deus. Um meio para que Deus seja glorificado. E aí nós vamos lembrar, obviamente, do breve catecismo de Westminster ou do catecismo maior de Westminster, quando nós encontramos na primeira questão qual é o fim principal do homem. E o fim principal do homem é glorificar a Deus e se regozijar nele plena e eternamente. Então a principal finalidade do homem, segundo os teólogos de Westminster, que é a confissão que nós adotamos na nossa comunidade, é glorificar a Deus. Dessa forma, meus senhores, o homem piedoso, ele zela para que Deus, e somente Deus, por ser Deus, seja honrado. E alguém que luta, que zela para que somente Deus seja honrado, é um cristão. Ele está em sintonia com Deus. O que eu quero dizer com isso? Ele está buscando a mesma coisa que Deus está buscando. Veja, se é verdade que o fim principal, a finalidade principal do homem é glorificar a Deus, né? E porque Deus é Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, não há simples argumentos, Ele é, eu sou o eu sou. Qual é a busca principal de Deus? Se a criatura de Deus, o homem que foi feito por Deus para a glória do seu nome, a principal finalidade do ser humano é glorificar a Deus, qual é a busca principal de Deus? Glorificar o seu próprio nome. E nisso não há nada de egocentrismo. Porque o egocêntrico busca glória para si mesmo, só que o egocêntrico não é Deus, e Deus é Deus. O egocêntrico, o egoísta, o ensimesmado não é Deus, não é perfeito, não é digno. Deus é. E se Deus faz todas as coisas
para a glória do seu nome, e ordena todas as coisas para a glória do seu nome, não haveria outra coisa que ele pudesse buscar que não fosse a glória do seu nome. Se fosse qualquer coisa no homem, a felicidade do homem, então o homem seria maior que Deus, mas não. Deus busca a glória do seu nome. Ele quer glorificar o seu nome, pois Ele é Deus. E não há nada maior para que seja glorificado e para que seja motivo de alegria. Por isso que o nosso fim é glorificar a Deus e nos regozijarmos, nos alegrarmos plenamente nele. O homem foi feito para a glória de Deus. E não Deus foi feito para a glória do homem. Ou Deus foi criado, como dizem alguns, né? O homem foi criado para a glória de Deus. E onde o homem começa a glorificar a Deus, ele obtém então força para glorificar a Deus e revela verdadeiramente o que ele é. E onde que é esse momento que ele mais obtém força para glorificar a Deus, onde é o momento que ele começa de verdade a glorificar a Deus, que ele se despe dos seus méritos, do que ele pode apresentar de bom, buscando ajuda, aonde que ele se revela como ele é para Deus? Na oração. Um homem piedoso, um cristão é um homem piedoso e um piedoso é um homem de oração. E é na oração que nós nos despimos diante de Deus. Nós podemos nos fazer santos diante de homens, de pastores, da nossa família, dos nossos amigos, mas diante de Deus, na oração, nós somos o que somos. Há o risco de nós tentarmos ser hipócrita ali, mas Deus sonda os nossos corações. Né? Ali é o momento que a gente tira toda a nossa justiça própria e diz: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, eu preciso. Senhor, me dá amor, eu não amo o próximo, eu não amo a Ti, eu não amo a mim. Senhor, dá-me força, eu sou inclinado à concupiscência da carne, mas eu não quero mais isso para a minha vida. Senhor, me ajuda. E aquela oração que eu sempre repito de Agostinho, que eu acho maravilhosa, né? Eu acho essencialmente gloriosa. Senhor, dá aquilo que Tu pede e pede aquilo que Tu quiseres. Isso é maravilhoso. Um missionário histórico reformado, Murray McCheyne, ele escreveu o seguinte: o que um homem é quando está sozinho de joelhos perante Deus, o que um homem é quando está sozinho de joelho perante Deus, isso é o que ele é e nada mais. É isso que ele é. Ali é que está a essência desse homem. Ali é que esse homem está descrito desnudo. Em todo lugar ele pode estar vestido com alguma máscara de hipocrisia, algum manto de justiça própria, talvez vestido com a pele do Cordeiro de Deus ou não, mas ali na oração ele é e nada mais. Na oração nós pedimos que Deus seja exaltado, nós pedimos que Deus seja glorificado. Na oração nós pedimos que o Seu nome seja santificado na nossa vida, porque o Seu nome é santo. Na oração nós pedimos que a Sua vontade seja feita. E veja, os decretos de Deus sempre acontecerão, porque Deus é Deus, Ele tem poder para levá-los à perfeição e a termo. Mas nós pedimos para que a Sua vontade seja feita através de nós também, para que nós possamos obedecer aos Seus mandamentos, que são santos. É sondado o nosso coração durante a oração. É ali que Deus conhece os Seus santos de fato, através daquilo que nós oramos. E através daquilo que nós oramos, nós podemos conhecer a nós mesmos, escreveu Packer. Através do que nós oramos, nós podemos conhecer a nós mesmos. Podemos conhecer se somos homens de oração ou pedintes de benfeitorias, alguém que acha que tem direito de alguma coisa.
Se somos homens piedosos, que um homem de oração é um homem piedoso, e se somos de fato cristãos. Queria listar 3 coisas que a gente pode aplicar disso tudo que eu falei. Nós temos orado? Nós temos orado? Quais são os nossos desejos? Eu já não estou perguntando se você tem dedicado um tempo à oração, eu espero que tenha, mas nós temos orado. E quais são os desejos da nossa oração? O que nós temos pedido a Deus? Temos pedido a glória do seu nome, como um homem piedoso? Segundo lugar, quem é glorificado nas nossas orações? Nós ou Deus? As nossas orações são simplesmente uma listagem de dádivas para nós? Até mesmo as dádivas que nós pedimos ela entendendo a glória de Deus, que Deus se alegra em dar coisas boas para os seus filhos, desde que isso não vire um ídolo, desde que isso não roube o tempo. Imagine um pai que dá um videogame para o seu filho e depois nunca mais vê o seu filho que está enfiado dentro do quarto. É um exemplo pitoresco, mas vale. Você acha que Deus vai te dar alguma coisa que vai te afastar completamente dele? O que nós temos pedido? O que nós temos pedido? Quem é glorificado nas nossas orações? Temos pedido para sermos cristãos de fato, homens piedosos, homens fortalecidos, dependentes do Espírito Santo? Ou vamos fazendo as coisas da nossa maneira e aí quando dá errado a gente diz: Senhor, misericórdia, me ajuda, me livra. Então aquele tipo de pessoa que sai na chuva sem guarda-chuva e pede a Deus durante a chuva para não ser molhado. Terceiro, temos pedido para sermos moldados, porque a oração não muda Deus. Nós oramos, aquela frase célebre de Kierkegaard, que o C.S. Lewis popularizou mais ainda, nós oramos para sermos mudados, não para mudar a Deus. Deus não muda, né? Nós oramos porque nós precisamos ser mudados. Nós temos orado para sermos moldados, para termos um caráter moral igual ao de Deus, para sermos homens piedosos. Por que aqueles homens em Antioquia foram chamados de cristãos? Porque eles estavam com uma camiseta, eu pertenço a Jesus? Porque eles estavam com uma faixa, como eles fazem nesses evangelismos, né? Eu, coração, Jesus e boto na testa? Seria por isso? Ou seria porque eles tinham um caráter e uma moralidade igual a de Deus, igual a daquele que eles proclamavam? Eles proclamavam uma mensagem e eles eram a prova viva de que essa mensagem funcionava. As pessoas ouviam o que eles falavam e viam neles aquilo. Temos pedido para sermos moldados, para termos esse caráter moral igual de Deus, para sermos homens fiéis. Temos pedido para que Ele seja glorificado na nossa vida. Deus, glorifica o Teu nome na minha vida, seja glorificado o Teu nome em tudo que eu fizer. Glorifica o meu nome, o Teu nome na minha vida, mesmo que seja sobre o meu prejuízo. Ou nós não podemos suportar isso? Ser cristão, meus irmãos, ser cristão não é nada menos que isso. Ser cristão é ser piedoso. Ser piedoso é buscar ter um caráter moral e espiritual igual ao de Deus. E o melhor momento para ter esse caráter moral, que é de glorificar a Deus, nós encontramos na oração, porque é Ele que nos dá. É o seu poder, o poder do Espírito Santo de Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar para a glória do seu santo e maravilhoso nome. Fica essa meditação. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós.
Nós somos bons nos discursos, mas terríveis na prática. Somos frágeis, fracos em oração, e do pouco que oramos, talvez quase nada se aproveite. Porque pedimos coisas vãs, pedimos coisas tolas para gastar nos nossos vãos deleites. Pedimos mal. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos auxilie e forje em nós um caráter moral e espiritual, um caráter piedoso, um caráter de um homem que busca como a sua principal finalidade glorificar o Teu santo nome, pois é para isso que nós fomos feitos. E quando nós estamos buscando a glória do Teu nome, nós nos assemelhamos a Ti, porque nós fomos feitos à Tua imagem e semelhança, fomos feitos com a finalidade de glorificar o Teu nome. Mas ouvindo a Satanás, quisemos ser igual a Ti e nos distanciamos, distorcemos essa imagem. Mas quando estamos buscando glorificar o Teu santo nome como ele deve ser glorificado, quando buscamos glorificar o Teu santo nome, que é a finalidade que Tu nos fizeste, nós nos assemelhamos a Ti, que busca a glória do Teu nome, porque não há nada mais exaltado, mais digno de honra e de louvor, e não há nada que nós devemos nos regozijar mais do que nisso. Senhor, nos ajuda. Senhor, dá aquilo que Tu pede, e pede aquilo que Tu quiseres. Glorifica o Teu nome em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus nós pedimos isso. Amém. Irmãos, vamos agora para os nossos cultos familiares. Que Deus abençoe cada reunião, que Deus possa guiar cada palavra, que Deus possa modelar, mesmo debaixo de dor e disciplina, os nossos corações para que nós busquemos a glória do Seu nome. E que cada um dos senhores tenha uma semana abençoada, uma semana agradável debaixo da mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Tchau, tchau.